Olá, olá, boa noite, glória a Deus, graça e paz, amados, vocês que já estão chegando aqui, temos aqui alguns amados conosco, pastora, minha cunhada, irmã Vera, irmã Nilma, boa noite, irmã, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vinda. Viviane, benção, Viviane, tudo bom com você? Que bom tê-la por aqui. Ô Nilda, como vai, minha irmã? Tudo na paz? Aleluia. Irmã Vilma, nossa viajante, esteve lá em Mato Grosso, né? Esteve ou está ainda? Depois manda para nós aqui, para eu saber se você está aí em Mato Grosso ou se já está aqui no Rio. Boa noite, minha irmã. Muito bom estar aqui com vocês. Creio que vai ser mais uma noite abençoada, onde o Senhor vai falar conosco, onde o Senhor vai abençoar o nosso coração. E eu creio que nós sairemos dessa noite um pouco mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Muito bem, muito bem. Diaconisa Ana Cláudia também, acaba de chegar para cá, seja muito bem-vinda, boa noite, Deus abençoe. Irmã Fátima, tudo bom, minha irmã? Tudo na paz? Que bom. Irmã Sandra, aleluia. Estamos aí, dando início ao culto dessa noite. A irmã Vilma está respondendo aqui, ó, estou no Mato Grosso, Irmã Vilma e irmão Alexandre são os nossos viajantes, nossos peregrinos. Mato Grosso, Rio, ficam nessa ponte gigantesca aí, porque se não me falha a memória, o irmão Alexandre, que é o esposo dela, falou para mim que são cerca de mil e pouquinhos quilômetros. É chão, é bastante chão. Diaconisa Fernanda, boa noite, minha amada. Graça e paz, bom tê-la por aqui. Dê um abraço aí no Paulão, no João Pedro, esses meninos pequenos, né? Diácono Kleber, família Monteiro, Cláudio, Ziane, Diaconisa Alice, boa noite, meus amados. Boa noite aos meninos aí, o Daniel, o Samuel, o Isaías, muito bom. Queridos, estamos nesse início aqui, e eu quero aproveitar, eu hoje coloquei no grupo dos nossos oficiais, e eu vou pedir à pastora para hoje à noite, né, até pedir para ela aproveitar e já fazer isso agora, porque a gente acabou de chegar, eu acabei de trazê-la do trabalho, né, então está sendo divulgado uma convocação da nossa UISB, da nossa União de Igrejas, para a realização de um jejum no próximo domingo. Então, de sábado para domingo, a nossa União de Igrejas, na pessoa do seu presidente, da diretoria da nossa União de Igrejas, estão convocando todas as igrejas congregacionais para estarem realizando um jejum de sábado para domingo até o meio-dia, de meia-noite até o meio-dia de domingo. E no meio-dia, que cada pessoa, cada família, como queira, possa separar um momento de oração, de joelhos, em pé, como achar melhor. E nesse momento, nosso presidente, pastor Márcio Leal, ele solicita que, se possível, se você puder fazer, nesse momento, ao meio-dia de domingo, antes de você entregar o seu jejum, você, ao estar orando pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo nosso estado, pelo pastor, pelos pastores, pelos oficiais da igreja, pelas famílias da nossa igreja, orando por você também, você possa estar registrando esse momento, né? Registrando com uma foto, você ali, peça para alguém fotografar, e que isso você depois possa enviar para mim. Eu estarei direcionando para o nosso
presidente aqui da nossa associação, que vai encaminhar para o ISB. Eu acredito que eles devem fazer uma montagem, né, para estar consolidando esse momento de uma forma muito específica e muito especial. Então, domingo, dia 24, começando à meia-noite, de sábado para domingo, indo até às 12 horas de domingo. Estaremos realizando o jejum. Você que pode, você que quer entrar nessa empreitada conosco, é um tempo de clamor, é um tempo de guerra espiritual, é um tempo de nós nos levantarmos como igreja, como homens e mulheres de Deus, como famílias benditas do Senhor, orando e pedindo a manifestação do poder de Deus. E aí, ao meio-dia, quando você for entregar, então, você registra, pede alguém para registrar, esteja enviando para nós essa foto, nós vamos encaminhar para a nossa união de igrejas, e eu creio que depois deve ser feito um vídeo, uma montagem, e deve ficar algo muito legal, tá bom? Então a pastora vai estar encaminhando a convocação que os oficiais já receberam no grupo, para todas as pessoas. A Jéssica vai me auxiliar também nisso. Amém. Então a pastora já colocou no grupo de mulheres, e depois a Jéssica vai distribuir para outros grupos dos jovens, ok? Então louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te conclamar mesmo, não só no domingo, dia 24, vamos orar, irmãos. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar intercedendo, porque a Bíblia diz que o nosso Deus não dormita e nem dorme. Ele é o guarda de Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui. Irmão Edson, boa noite, meu amado. Graça e paz. Seja bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Jéssica está aqui conosco. Irmã Kátia Leal. E aí, minha irmã? Paz. Irmã Silvia. Aqui ela é conhecida como Silvinha Mesquita. Seja bem-vinda, irmã Silvia. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Verônica. Tem aqui o celular Souza Santos. Né? Seja muito bem-vindo. Aqui agora o pastor, a visão do pastor não está tão... Diaconisa Alice, Souza Santos. Amém. Glória a Deus. Irmã Kátia Cristina, nossa líder da dança. Deus abençoe. Muito bem. Está aqui também o Igor. Aleluia, Igor. Glória a Deus. Vamos começar o culto nessa noite orando. Queria que você aí no seu lugar, na sua casa, se você puder, coloque a mão no seu coração, para que possamos estar entregando ao Senhor esse momento, pedindo a direção dele. Senhor, louvamos o teu nome, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. E como diz a tua palavra, esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então, Deus, que o Senhor possa inundar o nosso coração de alegria, de regozijo. Ainda, Senhor, que tenhamos adversidades, tenhamos percalços na nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa família. Entra nesse ambiente, Pai. Transforma essa realidade. Glorifica o teu nome no nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, Pai, toda ação do diabo contra essa casa, contra essa família, contra essa pessoa. Senhor, todo pensamento negativo, de derrota, de destruição, pensamentos de morte, eu repreendo agora no nome de Jesus. E eu libero uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração para a glória do nome do Senhor. Senhor, fala conosco hoje através da tua palavra, inunda o nosso ser, transforma a nossa história, transforma a nossa realidade, abençoa nós aqui, abençoa a irmã Vilma lá no Mato Grosso, com o seu esposo, com a sua filha, abençoa, Senhor, qualquer pessoa que possa acessar nessa live hoje e junto conosco cultuar ao Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e que enquanto te cultuamos, enquanto te adoramos, enquanto estamos em comunhão como igreja, Senhor, a glória do Senhor nos visite, a glória do Senhor se manifeste e haja cura, haja milagre, haja libertação, haja transformação. Essa, Senhor, é a nossa oração, não porque mereçamos, não, Senhor, porque o Senhor tem alguma dívida conosco, mas oramos assim, crendo no nome de Jesus. Amém e amém.
Aleluia. Glória a Deus. Estou recebendo aqui, né? Minha assessora aqui, minha secretária, diaconisa Sandra, irmã Célia, Letícia e a diaconisa Araci também já estão conosco. Muito bem-vindas, meninas, né? Que Deus abençoe vocês nessa noite. Hoje nós vamos pregar e eu quero dar uma palavra nessa noite de motivação para você. Eu quero nessa noite mexer com o teu coração, eu quero nessa noite te despertar para algo que o Senhor tem na sua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos falar sobre a vitória de Davi contra Golias. E o tema da nossa mensagem nessa noite é uma igreja para esse tempo que se chama hoje. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 48. 1 Samuel, capítulo 17, verso 48, até o verso 50. É o texto em que nós vamos estar baseando a nossa mensagem nessa noite. Porque, irmãos, precisamos entender o seguinte, diante da realidade que nós estamos vivendo, antes do Covid, a situação do país, a situação do nosso estado, a situação do mundo já não era boa. Nós aqui, por exemplo, no nosso país, já vivíamos aqui com essa realidade de falta de segurança, a educação muito precária, a saúde praticamente inexistente. Esses relatos que a gente ouve hoje aí, estamos ouvindo assim um pouco mais específico em relação ao Covid, mas muitas coisas já aconteciam. Quantas pessoas não eram internadas e os parentes não sabiam o que estava acontecendo? Quantas pessoas não tinham maca para deitar, para ficar acomodadas no hospital? Quantas pessoas ficavam pelos corredores? Quantas pessoas ficavam indo de unidade de saúde em unidade, em pronto-socorro, porque não tinha vaga, porque não tinha médico, porque não tinha remédio? Quantas pessoas eram mal atendidas antes do Covid, porque os funcionários da área da saúde já não estavam recebendo, estavam trabalhando no sacrifício por amor à profissão, e isso trazia muitos problemas para a área da saúde. A educação, escolas quebradas, sem carteiras, escolas sem merenda, crianças sem uniforme, sem material escolar, isso já era uma realidade nossa. E agora então, diante de tudo que nós sabemos, eu e você, nós que vivemos nesse tempo, veio essa situação da pandemia, que trouxe um quadro um pouco maior, mais ampliado, da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez, de como um simples vírus, que nós não conseguimos ver ele nem a olho nu, nós somos frágeis, somos limitados, mexeu com o mundo. A nação mais poderosa da Terra nesse tempo já tem mais de 80 mil mortos. Já tem mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas, que é os Estados Unidos. A nação mais poderosa, a que tem mais poder financeiro, a que tem mais recursos, a que tem satélites, a que tem um material bélico superior a qualquer nação no planeta, já tem mortes demais. Quer dizer, é um tempo estarrecedor no sentido macro, não é no sentido pequeno. Hoje a gente não vê apenas as falhas, as limitações, a falta de condições de resposta só do nosso país e nem só aqui do nosso estado, mas no mundo inteiro isso está acontecendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a gente olhe, e talvez alguns de nós aqui digamos assim, poxa Senhor, por que eu nasci nesse tempo? Por que eu estou vivendo esse momento? Não podia acontecer isso daqui a mais 50 anos, daqui a mais 100 anos, que de repente eu não vou estar aqui mais, com certeza. Isso não poderia ter acontecido antes de mim e não acontecer mais.
Mas eu quero te dizer algo muito importante, querido. Se aconteceu nesse tempo, é porque nós, eu e você, que estamos aqui nesse tempo, nós temos condições de prevalecer no nome de Jesus. Porque eu quero dizer algo para você. Ao longo da trajetória da igreja, a igreja foi tendo diferentes nuances. E de um tempo para cá, nós temos tido muitos pregadores que têm pregado uma palavra, e eu gosto, vou ser sincero para vocês, eu gosto, mexe comigo, quando eu prego uma palavra nesse intuito, né, de vitória, de conquista. Como é que eu vou pregar hoje? Vou pregar uma palavra de vitória para você no nome de Jesus. Né? Elas mexem conosco, elas nos motivam, elas nos impulsionam, porque isso está no nosso DNA, né? A gente precisa de adrenalina, só que na maioria das vezes, a gente tem que pregar direcionando a nossa mensagem. Porque na maioria das vezes, um está passando por uma enfermidade, outro está passando por um problema financeiro, outro está com um problema na sua família, outro está com um problema interno, interior, né, na sua alma, nas suas emoções. E aí o pastor prega, então uma hora ele prega uma palavra de vitória para quem está com problema no casamento, para quem está com problema de saúde, para quem está desempregado. Só que hoje a palavra é uma palavra de vitória geral. E eu quero dizer algo para você muito tremendo, amados, que o Senhor estava ministrando ao meu coração enquanto eu meditava nessa mensagem. Irmãos, nós já vencemos essa situação. Nós já prevalecemos, sabe por quê? Porque quem morrer em Cristo vai para a glória, vai abrir os olhos na presença do Senhor. E quem viver, quem não morrer, vai prevalecer sobre esse vírus aqui. Quem morrer vai prevalecer sobre o vírus na glória. E quem não morrer vai prevalecer contra o vírus aqui. Então eu e você já somos mais que vencedores. Já prevalecemos no nome do Senhor Jesus, queridos. Porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos com quem estaremos e nós vamos viver a eternidade com Jesus. E o céu, eu repito a você, o céu não é um lugar de marasmo. O céu não é um ambiente bucólico. O céu não é um lugar entorpecedor. O céu é um lugar de maravilhas, é um lugar de delícias, é um lugar da presença do Pai, é um lugar de mansões celestiais, é um lugar de ruas de ouro, é um lugar onde não vai haver enfermidade, não vai ter vírus, querido. O Covid não vai entrar lá. Ele está atuando aqui, está tentando se proliferar, porque lá no céu não tem lugar para ele, nem para nenhum outro tipo de vírus. Então, queridos, nós já vencemos essa batalha, porque mesmo que você morra de Covid, você já está arrolado no livro da vida, você já vai para o céu, já vai para a glória, já vai para a presença do Pai. Mas você, se você não morrer de Covid, você vai prevalecer aqui. Então nós já somos mais que vencedores em toda e qualquer situação. Aleluia, glória a Deus. Diga isso para os seus amigos, né? Você que está aí, enquanto está aí participando conosco, mande um zap para alguém e diga, olha, você já é mais que vencedor, porque morrendo ou vivendo, Paulo vai dizer isso, se morremos, para o Senhor morremos, e se vivemos, para o Senhor vivemos. Aleluia. Então, queridos, o Covid, ele já está derrotado, porque se eu vivo para o Senhor, e se eu morro para Ele. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu quero trazer uma palavra nessa noite. Uma igreja para esse tempo. Nós somos a igreja para esse tempo. Você é o homem para esse tempo. Você é a mulher para esse tempo. Nós somos o ministério para esse tempo, queridos. A única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos nos utilizar das armas corretas, nós precisamos nos utilizar do posicionamento correto, nós precisamos ser quem nós devemos ser, em nome do Senhor Jesus. E esse texto aqui, do capítulo 17, de 1 Samuel, é um texto, amados, que fala de alguém marcante na Bíblia, que fala de Davi. Estou vendo aqui, ó, pastor Samuel Cesarino, seja muito bem-vindo. Deus abençoe o senhor, a sua família, a graça do Senhor seja sobre vocês aí, em nome do Senhor Jesus. É um privilégio
ter o Senhor aqui conosco, viu? Em nome do Senhor Jesus. Então Davi, queridos, é alguém emblemático, é alguém que carrega com ele um peso, não só histórico, mas como também profético no nome do Senhor Jesus. E Davi mostra para nós que o tempo em que nós vivemos não é um tempo para passarmos tempo, não é um tempo para nos escondermos, não é um tempo para ficarmos procurando respostas ou desculpas, mas é um tempo para agir, para a gente se movimentar, para a gente se mobilizar. Então olhe comigo aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 48 até o 50. Olha o que diz aqui. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Sabe, queridos, Davi, um homem tido como o homem segundo o coração de Deus, um homem que a Bíblia mostra para nós que viveu intensamente o seu tempo aqui nessa terra. Queridos, precisamos viver o nosso tempo aqui intensamente. E a igreja, para esse tempo, é a igreja que entende isso, que ela precisa viver intensamente. Porque a igreja, para esse tempo que se chama hoje, não pode ser uma igreja acovardada, sabe, uma igreja tímida, uma igreja que se esconde, uma igreja que não se expõe. Davi, amados, desde muito novinho, Davi nessa ocasião aqui era adolescente ainda. Os estudiosos, né, vivem aí dizendo que ele tinha entre 16 e 20 anos, por aí. Ele era ainda um menino, mas já era alguém que tinha no seu íntimo uma disposição para viver aquilo que Deus tinha e queria dele, tinha para ele e queria dele. Sabe, nós somos a igreja para esse tempo que se chama hoje, amados. Não precisa de outra, não. Não precisa de outros pastores, não precisam de outros oficiais, não precisam de outros crentes antigos, não precisam de outros crentes modernos, não. O que nós precisamos entender é que o que a terra precisa hoje é dessa igreja, é de mim, é de você, porque sobre nós está a mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que pode mudar o contexto. Davi, amados, mostra para nós que nós temos que ser a igreja para o tempo que se chama hoje. Para esse momento, para essa hora, para essa história. O mundo está em polvorosa, o mundo está apavorado, o mundo não sabe o que fazer, o mundo não tem para onde correr, o mundo não tem a quem recorrer, mas eu e você, a igreja, nós temos o Senhor a nosso favor. Davi, amados, era um menino. E o texto fala aqui, queridos, eu já comecei pelo fim. O texto fala que ele feriu o gigante, que ele matou o gigante, que ele derrubou o gigante, que o gigante caiu. Sabe, querido, como eu comecei aqui no início, esse coronavírus, ou qualquer outra situação que venha futuramente, já estão derrotados em nome de Jesus. Eu fico pensando, amados, que Davi talvez tenha pensado naquele momento isso. A vitória já é minha, porque se esse gigante me matar, eu vou para o céu. E se eu matar esse gigante, eu vou ser ovacionado. Querido, se você morrer de Covid, você vai para o céu. Se você morrer de bala perdida, você vai para o céu. Se você morrer por uma enfermidade qualquer, você vai para o céu. Se você morrer de velhice, você vai para o céu. Mas se você permanecer vivo, você vai prevalecer contra esse vírus, contra essa dificuldade, contra essa adversidade aqui. A vitória já é tua em nome de Jesus. Davi, amados, ele mostra para nós que a igreja que entende que é a igreja para esse tempo que se chama hoje, é uma igreja destemida.
Davi era alguém destemido, era alguém, amados, que ele enfrentava a situação. Você pode voltar um pouquinho comigo aqui no capítulo 17 mesmo, no versículo 26, olha o que diz aí. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, olhe comigo. Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Segundo o próprio irmão de Davi aqui, você pode ler o texto do capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver que o próprio irmão de Davi, numa conversa com ele, fala: vem cá, o que você fez? Deixou as poucas ovelhas para lá? O próprio irmão dele achava que o que Davi fazia não tinha tanta importância. Davi estava lá cuidando de umas poucas ovelhas de seu pai. Seu pai chama Davi, que é ainda muito jovem, dá algumas coisas para ele levar para os seus irmãos que estavam lá no fronte de batalha, para enfrentar os inimigos, para enfrentar os filisteus, e diz: ó, leva esse lanche aqui para os seus irmãos. Ele queria, na verdade, saber como os meninos estavam, seus filhos, saber o que estava acontecendo, e ele mandou Davi fazer. Na cabeça do pai, Davi deveria ir, entregar os alimentos e voltar com boas notícias, pelo menos. Mas o texto diz, amados, que Davi, que tinha no seu coração destemor, que tinha no seu coração a intrepidez, que tinha no seu coração a valentia, que tinha dentro dele algo chamado coragem. Davi não foi lá apenas, entregou os alimentos e voltou, mas quando Davi viu o gigante Golias, porque naquele momento os israelitas estavam enfrentando os filisteus, e era um momento crítico, porque os filisteus tinham um valente, eles tinham um campeão chamado Golias, um homem que tinha entre, segundo os estudiosos, de 2,30 metros a 3,30 metros. Era um gigante, gente. Um homem de 2,20 metros já é maior do que as portas que nós temos aqui no nosso país, porque a altura padrão aqui é 2,10 metros. Quer dizer, ele já teria mais 10 centímetros a mais do que a altura das nossas portas. Para nós olharmos um homem assim, não é? Eu, por exemplo, eu olho para o diácono Kleber, olho para o diácono Paulão, olho para o João Pedro, olho para o diácono Wellington, né? E para mim já são imensos, já são grandes, e nenhum deles tem 2 metros de altura. Imagine um homem de 2,20 metros, mas estudiosos dizem que esse Golias, ele podia chegar até 3 metros, 3,30 metros. Então, amados, era um homem imenso, era um homem grande. E o texto vai mostrar para nós que a sua altura, a sua imponência, a sua arrogância, a maldade que certamente povoava aquele homem, né? No seu falar, no seu gestual, intimidava o exército. A Bíblia vai dizer para nós que durante 40 dias ele ficou insultando o exército de Israel, xingando, falando impropriedades, impropérios, sabe? Insultando o rei, o nosso Deus, o nosso povo. Durante 40 dias o texto vai dizer que eles ficaram ali ouvindo aquele homem. Sabe, irmãos, eu sei que até essa pandemia, algumas coisas nós fazíamos e vivíamos porque é o que ouvimos, é como aprendemos, é como nós sabíamos que deveríamos ser, ou como nós sabíamos ser, melhor dizer. Mas essa pandemia trouxe para nós, amados, a realidade de que, de fato, algumas coisas precisam mudar. E Davi mostra para nós que só colhe algo diferente aquele que tem uma atitude diferente, só vive uma experiência diferente aquele que tem um posicionamento diferente. E a igreja, para esse tempo que se chama hoje, precisa ser uma igreja destemida. Davi chega ali, sabe, amados, antes de visualizar o exército inimigo, já tinha o exército de Israel. Era um exército, queridos, homens preparados, homens talhados para a guerra. Sabe, eu visualizo assim, quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo filmes épicos, eu visualizo assim, homens fortes, sabe, violentos, pessoas realmente prontas para o embate, para a batalha, aquele camarada que dá um soco, né, bate com um escudo assim, e o inimigo voa a 1 metro de distância.
Aquele camarada que quando passa a espada, né, numa lanhada só ele arranca uma parte da pessoa, um membro. Então, ele já se depara ali com os guerreiros de Israel. E se já não bastasse aquele ambiente, né, aquela atmosfera, aqui um parêntese, pensa comigo, tem sido uma bênção, irmãos, poder pregar aqui. Eu estou tentando me harmonizar com a tecnologia, né, estou tentando me enquadrar nessa realidade. Tem sido uma bênção. Quero crer no meu coração que tem sido uma bênção para você poder estar conosco, participando das lives, dos cultos. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Por mais simples, por mais rebuscado, por mais eloquente, por menos eloquente, enfim, seja como for, não há nada como culto presencial, é ou não é verdade? Não há nada como a gente estar ali junto, aquele ambiente, aquela atmosfera do culto, a manifestação do poder do Espírito Santo ali, onde nós juntos estamos, a sinergia toma conta do ambiente. Às vezes uma pessoa está frágil, está fraca, e aí vem alguém, dá um abraço, fala uma palavra, faz uma oração, né? Ou então libera um simples olhar, e aquilo mexe com a pessoa, o ambiente muda, a atmosfera muda, a motivação muda. Então não há nada. Nós sabemos, amados, como o ambiente interfere na nossa realidade. Como o ambiente, ele manifesta em nós algo que nem nós mesmos, às vezes, estamos percebendo. Então pense comigo, ele estava ali naquela atmosfera, uma atmosfera de guerra, uma atmosfera de batalha, mas contudo, havia também uma atmosfera de temor, de medo. O texto vai mostrar para nós que os homens de Israel estavam com medo do filisteu, estavam temendo, estavam apavorados. Assim como muitos de nós hoje estamos apavorados diante dessa pandemia, diante dessa realidade. Mas Davi, amado, chegou lá, e Davi não olhou, né, para os seus irmãos maiores do que ele, muito provavelmente mais fortes do que ele, muito provavelmente já bem mais talhados para a guerra do que ele. Falou, não, isso é para eles. Davi não chegou lá, olhou para o rei, todo paramentado como rei, que deveria estar, com a armadura de rei, que nós vemos aqui no texto, nós vamos ver depois, que até o rei passou para ele essa armadura, e não falou assim, não, tem que ser um rei, porque o rei é o camarada certo, apropriado para esse momento, né? Ele tem tudo para fazer o que tem que ser feito nesse momento. Não, ele não procurou o soldado mais antigo do exército de Israel. Ele olhou para aquela realidade e disse, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Irmãos, uma igreja destemida não é uma igreja que não tem medo. Entenda bem, a própria palavra de Deus nos dá base para entender que o que está acontecendo aqui, essa realidade, não significa que Davi era alguém que não tinha medo, até porque ele era um jovem, um adolescente. E um adolescente tem muitos medos, muitos. O adolescente é arrojado, o adolescente é impetuoso, o adolescente tem muitas coisas marcantes na sua personalidade, no seu caráter, né? Em termos de faixa etária, mas ele tem muitos medos, Davi, queridos, a Bíblia vai dizer para nós que quando Saul quis matá-lo, ele fugiu da presença de Saul. Que quando ele estava numa outra ocasião, em uma cidade estranha, em outra nação, ele se fingiu de louco. Se fingiu de louco, porque ele não queria morrer. Ou seja, ele era alguém que também temia, tinha medo, mas ele era alguém destemido no sentido de não se deixar dominar pelo medo. Davi não se deixava dominar pelo medo. A Bíblia vai dizer, amados, que certa vez Davi estava numa caverna e Saul chegou com seus soldados e entrou na caverna para aliviar o ventre, para fazer suas necessidades. Davi era alguém tão destemido que ele ficou ali, esperando o rei fazer suas necessidades.
Ele não saiu, ele não fugiu, ele esteve ali. Não que ele não tivesse medo, mas ele era alguém que não se deixava dominar pelo medo. Uma igreja, para esse tempo que se chama hoje, tem que ser uma igreja destemida. Uma igreja que não tem ausência de medo, mas ao mesmo tempo uma igreja que não se deixa dominar pelo medo. A Bíblia vai dizer para nós, amados, lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, mas Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Davi não se deixava tomar pela covardia. Sabe, irmãos, e quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando assim, ó, vai para a rua, tira a máscara, vamos cultuar o Senhor logo, presencialmente. Não é isso que eu estou dizendo, não. Por favor, o que eu estou dizendo é que nesse tempo, mesmo você dentro da sua casa, mesmo você apenas pelo celular, pelo tablet, pelo iPad, pelo... o que tem mais? O iPhone e todas as mídias que tem aí, você pode ser alguém que pode fazer aquilo que tem que ser feito. Sabe, querido, Davi olhou para aquele gigante, olhou para aquela situação e disse: quem é esse camarada? Amados, quem é esse vírus? Amados, quem é a dificuldade financeira? Amados, quem é o problema político? Amados, quem são os políticos, seja de direita, de esquerda, de centro, ou me perdoe a força da expressão, do raio que os parta? Quem são eles? Para afrontar assim os exércitos do Deus vivo. Nós somos a igreja, nós somos o exército do Deus vivo. E como uma igreja para esse tempo que se chama hoje, temos que andar nessa terra destemidos, sem nos deixar tomar pelo medo, envolver pelo medo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, mas se morremos, para o Senhor morremos, queridos. Já recebemos a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. E quando a gente olha para esse texto aqui, falando de Davi, nós vemos que Davi não era apenas alguém destemido, mas ele era também ousado. Era alguém arrojado. Era alguém que inovava. Sabe? Era alguém, amados, que o texto vai mostrar para nós que ele não estava preocupado com o histórico do gigante. Não é porque alguém vira para ele e fala: rapaz, esse gigante, ele é talhado para a luta. Ele é alguém que sabe como agir nessa atmosfera, nesse ambiente. Mas o texto vai dizer para nós, ó, se você olhar aqui, ó, versículo 32, olha o que diz aqui. Davi olha para Saul e fala para ele: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. O rei fala para ele: Davi, você não pode, Davi. Davi, esse camarada, desde antes da sua idade, da idade que você tem hoje, ele já era um guerreiro, já lutava, já aprendia a lidar com essas coisas. Você não pode fazer isso. Mas Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Meus amados, eu quero nessa noite, melhor dizer para você: não desfaleça o teu coração por causa de gigante algum. Eu não sei qual é de fato o teu gigante, porque hoje, quando muitas pessoas falam da pandemia, tem gente que não está nem aí, amados. Tem gente que está muito preocupado com as suas dívidas. Tem gente que está muito preocupado com uma doença pré-existente que já tinha. Tem gente que está muito preocupado com o seu casamento, que está à beira da falência, da destruição. Tem gente que está preocupado com a família, que vive em desarmonia, que nesse momento não consegue congregar no mesmo ambiente, sem confusão, sem contenda, sem tumulto. Eu não sei qual é o teu gigante, mas eu quero dizer para você nessa noite, como Davi, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Não desfaleça o teu coração, seja ousado, seja arrojado, inove no nome do Senhor Jesus. Davi, amados, ele vai mostrar para nós que a preocupação dele não era com o histórico do gigante,
A televisão, amados, todos os dias fala para nós incansavelmente do histórico do vírus, de quantas pessoas já morreram no mundo inteiro, de como ele surgiu, de onde ele veio, o que aconteceu, como as coisas estão acontecendo. A igreja, para esse tempo que se chama hoje, não é uma igreja que fica preocupada com o histórico do gigante, mas é uma igreja preocupada com o seu histórico. Olha o versículo 34 até o versículo 37, o que Davi diz ao rei, no momento em que o rei diz para ele, esse gigante, desde pequenininho, ele é preparado para isso, você não tem chance contra ele. Olha o que ele diz, respondeu a Saul, veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. A igreja para esse tempo que se chama hoje, queridos, não é a igreja que se preocupa com o histórico do gigante, mas é a igreja que tem viva na sua memória e no seu coração, na sua alma, o histórico que ela mesma tem da parte do Senhor na sua trajetória. Queridos, quantas vezes Deus te libertou de muitas emboscadas, quantas vezes a graça de Deus esteve sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, quantas vezes você disse, não vai dar, não vou conseguir, não vai ser assim, e a glória do Senhor está sobre a sua vida. Quantas vezes essa igreja passou momentos de vento, de forças contrárias, de adversidades, mas ela está aí. A Querigma completou 10 anos de existência e vamos completar esse ano 11 anos. Amém. Sabe, a igreja para esse tempo que se chama hoje é uma igreja ousada. É uma igreja que não se preocupa com o histórico do inimigo, mas ela se lembra, ela tem viva na sua memória o histórico das suas experiências em Deus, das vitórias que Deus lhe deu, das vitórias que o Senhor lhe proporcionou. Sabe, amados, nós precisamos deixar de ser mais do mesmo. Porque muitos aqui, quando Davi chegou ali, as fileiras de Israel estavam paradas. Estavam ali atônitos, catatônicos, diante de um gigante, dizendo impropérios, dizendo bobagens, xingando, insultando, e eles paralisados. Irmãos, a igreja para esse tempo que se chama hoje não pode ser uma igreja parada, uma igreja estagnada, inerte, uma igreja que não se move. Sabe, queridos, hoje nós temos aí muitos filósofos da fé, nós temos aí muitos coaches da fé, nós temos aí muitas pessoas extremamente instruídas, mas eu quero dizer para você, existe no nosso meio, e quando eu digo nosso, em Querigma e em todas as outras igrejas, homens e mulheres que já tiveram experiências contra ursos e leões e prevaleceram no nome do Senhor. Hoje nós temos muitas pessoas no meio gospel que tem um discurso bonito, que tem uma interpretação bonita, que tem uma linguagem muito acessível e que pega as pessoas assim de uma forma tremenda. Mas na igreja de Cristo nós temos homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, um sem número de pessoas com experiências profundas, tremendas, que validam, que avalizam, melhor dizendo, que testificam a seu favor na empreitada contra qualquer gigante. Eu vou até compartilhar com vocês, testemunhar. Deixa eu beber um pouquinho de água, aleluia. No início do meu casamento, amados, eu tive um casamento assim muito corrido, em um ano eu casei, não é? Algumas pessoas até conhecem essa história. E entre algumas coisas que aconteceram, nós pegamos naquela ocasião dinheiro com uma pessoa que era agiota, uma senhora muito boazinha, né?
Dona Rosita. E, irmãos, foram 2 anos desesperadores. Porque, sabe, a gente não conseguia cumprir. Durante um bom tempo eu só pagava juros. Foi um caos. Aquilo se tornou um gigante na minha vida. E durante um tempo foi um gigante intransponível. Mas aquilo ficou. Um dia aquele gigante caiu. Quantos gigantes já não caíram na sua vida? A pandemia é um gigante, irmãos. Está matando muita gente, está levando muita gente, está levando homens e mulheres de Deus também, está levando jovens, é verdade, já levou até adolescentes. Mas é mais um gigante que vai cair, porque os ursos e os leões já ficaram pelo meio do caminho. Isso significa que nós vamos vencer mais esse gigante, no nome do Senhor Jesus. A igreja para esse tempo que se chama hoje, tem que ser uma igreja destemida. Não que não tenha medo, mas que não se deixa tomar pelo medo. Uma igreja ousada, sabe, uma igreja que tem uma linguagem, sabe, para cima. Irmãos, o diabo vem contra nós com violência. A Bíblia diz que ele vem senão para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao redor querendo alguém para tragar, para devorar, para despedaçar. Se ele vem contra nós com violência, nós temos que ir também com ele com violência. Violência espiritual. Porque as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, todo o sofisma e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então você que é uma igreja nesse tempo, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é a igreja para esse tempo que se chama hoje. Seja destemido, seja ousado. Em terceiro lugar, amados, eu vejo aqui que Davi, ele prevaleceu, ele teve vitória contra aquele gigante porque ele usou a arma certa. Queridos, eu quero dizer para vocês que só existe uma arma a nosso favor. Uma arma. É o nome que está sobre todo nome. É o nome de Jesus. A Bíblia diz, Paulo disse aos Filipenses que esse nome foi colocado sobre todo nome. A esse nome foi dado toda autoridade. O próprio Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em nome de Jesus, amados, precisamos nos utilizar das armas certas. Aqui nesse texto, amados, no capítulo 17, no versículo 40, olha aqui que coisa interessante. Davi se preparou então para ir na direção do gigante. O texto vai dizer para nós, nos versos 37, 38, 39, que o rei deu a Davi a sua própria armadura. E Davi até vestiu. Davi até tentou. Quantas vezes nós não tentamos resolver os nossos problemas, derrubar os nossos gigantes, com as armas que nos dão, com as armaduras que nos dão, com as estratégias que nos dão. Mas, amados, a melhor das armas nós já temos, que é o nome de Jesus. É o nome que está a nosso favor, é o nome pelo qual nós podemos clamar, é o nome pelo qual nós podemos declarar, é o nome pelo qual nós podemos dizer, vai ser no nome de Jesus e será. O texto vai dizer então que Davi se despojou daquela armadura porque ele não conseguia nem andar sequer, ele tirou tudo. Deixou a espada do rei ali, e diz o texto no verso 40, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, Davi tinha um cajado, Davi tinha 5 pedras, Davi tinha um alforje, Davi tinha uma funda. Davi tinha as suas armas, Davi tinha o seu equipamento de guerra. Mas olha a declaração de Davi no versículo 45, diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
A igreja para esse tempo que se chama hoje, amados, é a igreja que se utiliza, que se vale do nome de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós, queridos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que quando Pedro e João, caminhando para o templo para orar, por volta de 3 horas da tarde, a hora dona, eles encontram ali um homem coxo, aleijado, que todo dia deixavam ele ali. O homem olha para eles e pede uma esmola. Eles olham para aquele homem e dizem para eles: olha para nós. E eles dizem: nós não temos prata nem ouro, não tenho dinheiro. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amados, a nossa arma é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o império das trevas tem que se render, tem que recuar, tem que cair, o gigante tem que desmoronar. A igreja para esse tempo que se chama hoje é a igreja que não se vale de estratégias humanas, sabe, de jargões pura e simplesmente humanos. Hoje nós vivemos o tempo das mensagens de frases feitas, de frases de efeito, sabe, de frases para mexer com o coração das pessoas, com as emoções. Mas melhor do que isso, amados, isso pode ter até o seu valor, dependendo do momento, da situação, da hora. Mas na batalha, no fronte de guerra, diante do inimigo, diante das guerras reais, o que nos faz prevalecer é o nome de Jesus. E eu peço a você, em nome de Jesus, use a arma certa. Em nome de Jesus, declare a tua vitória na tua casa. Em nome de Jesus, declare a tua vitória nas tuas finanças. Em nome de Jesus, declare que de hoje em diante você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher provida de dons, de talentos do Senhor. Você vai ter uma família bendita do Senhor. Em nome de Jesus, se levante. Davi, amados, não ficou ali sem saber o que fazer, não se utilizou de armas que deram para ele. Eu sei que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu sogro, a sua sogra, seus colegas de trabalho, o seu patrão, e às vezes até o seu pastor quer te dar armas, mas estão querendo te dar coisas que vão, na verdade, atrapalhar a utilização da arma que você tem, que é mais letal do que qualquer coisa, é o nome de Jesus. Use essa arma, declare tudo no nome de Jesus. Lute contra o medo, lute contra a preocupação, lute contra todas as coisas que se levantam em nome de Jesus. Não discuta com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Entre para o seu quarto, tranque a sua porta, fale com o teu pai em secreto, em nome de Jesus, e o teu pai que te vê em secreto, em nome de Jesus, te abençoará. A igreja, para esse tempo que se chama hoje, tem que ser uma igreja destemida, tem que ser uma igreja ousada, tem que ser uma igreja que usa a arma certa, e a arma certa é o nome de Jesus. Não existe outro tipo de arma. Queridos, como eu falei aqui no início, e eu já estou caminhando para o final, esse gigante tinha entre 2,20 metros e 3,30 metros, era um monstro. Estudiosos vão dizer que ele tinha cerca de 265 quilos. Imagine, irmãos. E assim, eram 265 quilos, penso eu, distribuídos num homem talhado para a guerra. Era de músculo, era de força, de vigor, sabe? A Bíblia, os historiadores vão dizer que a couraça, né, aquela parte que pega aqui o peito do guerreiro, tinha 57 quilos. A ponta da lança, a ponta, só aquele bico, tinha de 6 a 8 quilos, irmão. Imagina, um saco de 5 quilos de arroz, pega ele assim, joga no peito de alguém. Aquele homem tinha um saco de 5 quilos de arroz, pontiagudo, de um metal, e ele jogava aquilo, imagina aquilo pegando em alguém. Essas eram as armas desse homem. Esse homem tinha um escudo que pesava aproximadamente 8 quilos, 10 quilos. Davi tinha o seu equipamento, mas no versículo 45 ele declara: eu irei contra ti, em nome do Senhor.
se levante nesse tempo, meu amado e minha amada, e em nome do Senhor prevaleça. Em nome do Senhor mande recuar. Em nome do Senhor repreenda todo espírito maligno. Em nome do Senhor Jesus, não aceite as coisas como se fossem normais e comuns. Em nome de Jesus, guerreie. Em nome de Jesus. Davi mostra para nós, amados, que uma igreja para esse tempo que se chama hoje, além de ser uma igreja destemida, além de ser uma igreja ousada, além de ser uma igreja que usa o nome de Jesus como arma, ela também tem que entender que ela precisa finalizar o inimigo. Olha o versículo 51. Diz assim: pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amados, aqui tem duas coisas interessantes, querido. A primeira é que Davi não se conteve apenas em ver o seu inimigo caído no chão. Imagina, queridos, um homem de aproximadamente 260, 65 quilos, desabando, com uma armadura pesadíssima, com um escudo, com uma lança. Deve ter sido um tombo fenomenal. Além da pedrada que ele levou na testa, que encravou na testa dele, ele caiu, quer dizer, estava no deserto, deve ter batido em pedras, se arrebentou. Davi foi lá e finalizou. Quem gosta de MMA, quem gosta de algumas lutas aí desse nosso tempo, vai entender o que? Finalizou. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque muitos de nós, na verdade, flertamos com o inimigo, flertamos com o pecado. A igreja desse tempo, ela é composta também por pessoas, ou saber o que eu vou te dizer, nesse meu caminhar para o final. Tem muita gente falando, porque a igreja desse tempo é isso, porque a igreja desse tempo é aquilo. Você que é membro de Querigma, você que é irmão em Cristo, está conosco aqui participando desse culto, eu quero dizer algo a você no nome de Jesus. A igreja está viva, a igreja é santa, a igreja está sendo tratada, cuidada. Paulo vai dizer que Jesus está preparando a sua igreja para que ela suba ataviada, sem mácula, sem ruga. A igreja continua mais forte do que nunca. Agora, dentro da igreja do Senhor, existem pessoas que flertam com o inimigo, pessoas que flertam com o pecado, pessoas que acham que ter um dia conseguido não ir para a balada, ter um dia conseguido não fumar, ter um dia conseguido não xingar, ter um dia conseguido não fazer isso, ter um dia conseguido não assistir conteúdos eróticos na internet, no telefone, já valeu. Não, querido. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo retirou-se dele, após ser repreendido pela terceira vez, para momento oportuno. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor. O inimigo precisa ser finalizado, querido. A igreja para esse tempo que se chama hoje tem que ser uma igreja que viva em santidade, que busque o Senhor, que vá na direção dele, que abra o seu coração, que abra a sua casa, que se deixe envolver por esse Deus. Davi, amados, era alguém que tinha esse entendimento. Não basta apenas eu ter uma pequena vitória, uma pequena distância de vantagem, uma pequena vantagem sobre o meu inimigo. Eu preciso finalizá-lo. Então você que luta aí há muito tempo com o pecado, com o gigante, finalize isso no nome de Jesus. Se levante hoje destemidamente, se levante hoje ousadamente, se levante hoje em nome de Jesus e finalize esse inimigo. Muitos dizem, está aí pela internet, que o diabo, colocaram uma charge lá engraçada, que o diabo, conversando com Deus, disse: aí, fechei tuas igrejas. E Deus então vira para ele e diz: você se enganou, eu abri uma em cada casa. Davi não tinha uma espada, porque, amados, a arma da nossa milícia, ou as armas, não são carnais, mas elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, mentiras, travestidas de verdades, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Mas aí Davi pega a arma do próprio inimigo e finaliza. Finalize o teu gigante, ou melhor, finalize esse gigante que está vindo contra você, porque você não tem gigante, em nome de Jesus, amém? Finalize esse gigante que tem se levantado contra você com as próprias armas dele. Sabe, esse coronavírus está aí, queridos, mas de forma ousada, de forma destemida, em nome de Jesus, nós vamos finalizar esse gigante e vamos prevalecer. A igreja para esse tempo que se chama hoje sou eu. A igreja para esse tempo que se chama hoje é você. A igreja para esse tempo que se chama hoje somos nós. Nos levantemos destemidamente, sem deixar o medo tomar conta de nós. Nos levantemos ousadamente, de forma arrojada. Façamos algo novo. Não nos preocupemos com o histórico do inimigo, mas sim nos lembremos do nosso histórico. E aproveitando, olhando aqui, irmã Nilma, irmã Vera, irmã Onilda, irmã Cristina, irmã Valéria, irmã Célia, irmã Fátima e tantos outros que estão aqui conosco, glória a Deus por isso. Quantos gigantes vocês já não venceram? Quantas vezes vocês já não prevaleceram? Quantas vezes o Senhor não lhes deu vitória? Quantas vezes o Senhor não foi favorável a vocês? Nesse momento não vai ser diferente. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, como uma igreja para esse tempo que se chama hoje, andar de cabeça erguida, altaneiramente, ousados, nos valendo daquilo que Deus já fez e realizou na nossa história, nos valendo do nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, finalizando definitivamente, cortando a cabeça, a origem, sabe, a mentalidade do inimigo das nossas vidas no nome de Jesus. Sabe, meu amado, minha amada, Deus tem coisas poderosas para realizar na sua vida e através da sua vida. Ele só precisa que você seja como Davi. Saia lá de trás das malhadas e venha para a linha de frente de batalha. Enquanto muitos estão parados, ouvindo os impropérios, ouvindo as ofensas, você se levante destemidamente. Você se levante ousadamente. Você se levante no nome de Jesus e você finalize esse inimigo para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar contigo. Eu quero orar nessa noite por você, pela sua casa, pela sua família e profetizar a bênção de Deus na sua vida. Sabe, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, enquanto muitas pessoas estão preocupadas aí em de repente, só não morrer? Pastor, mas o senhor diz isso, só não morrer? Porque para nós, se vivermos, o viver é Cristo. Se morrermos, o morrer também é Cristo. Enquanto muitas pessoas estão assim, mas eu posso compartilhar algo com você assim, só para botar uma pulga na sua orelha? Enquanto muitas pessoas estão preocupadas, e até eu estou também, sabe? De repente, querigma compra um imóvel próprio, quem sabe? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Porque, amados, nós temos que ser destemidos, ousados, nós temos que usar a arma certa, que é o nome do Senhor, e finalizar o inimigo definitivamente da nossa trajetória. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos, ore comigo. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós somos pessoas simples, Pai. Muitos de nós, Senhor, como Davi, estamos de trás das malhadas, Pai, cuidando das poucas ovelhas que o Senhor nos deu para cuidar. Enfrentando, Senhor, os leões e os ursos que ninguém vê, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Deus, é um tempo, Senhor, de muita desconfiança, de muita incerteza, de muito medo. Senhor, em nome de Jesus,
toma-nos nas tuas mãos e nos torna de fato, Senhor, a igreja para esse tempo que se chama hoje. Uma igreja destemida como Davi, uma igreja ousada como Davi, uma igreja que usava o nome do Senhor como a sua arma, como fazia Davi, uma igreja que finalizava o inimigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos de fato, Deus, apegados a muitas experiências que já tivemos com o Senhor, viver ainda outras tantas, apenas para a glória do Teu nome. Mas isso também será para a alegria do nosso coração. Senhor, entra nessa casa, entra nessa história, transforma essa realidade, Pai. Eu repreendo, Deus, todo espírito familiar, todo espírito de enfermidade, todo espírito, Senhor, que age na área financeira do povo, todo espírito, Senhor, que muitas vezes passa tempos a fio, insultando, falando impropérios, gritando, esbravejando, intimidando. Eu repreendo esse inimigo, eu repreendo esse gigante na vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, que venha sobre cada um de nós, Pai, a mesma unção que estava sobre Davi naquela ocasião, o mesmo espírito, a mesma vontade de viver o que o Senhor tinha para ele viver. E que Deus, assim como o rei Saul, assim como seus irmãos que lá estavam, assim como todos os heróis, guerreiros de Israel que lá estavam, assim como depois seus pais tomaram conhecimento, e assim como virou depois canção, Pai, no meio do povo de Israel, que todos possam olhar para cada um de nós, e ainda, Senhor, que não venhamos a ser famosos, Pai, conhecidos em lugares distantes, Deus, que possam olhar para nós e dizer, Pai, como foi dito de Eliseu, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, alguém destemido, alguém ousado, alguém que anda, que vive, que luta, que profetiza em nome de Jesus, que tem como arma o nome de Jesus, alguém que finaliza o gigante, alguém que não flerta com o pecado, alguém que não flerta com o inimigo, mas alguém que vive de fé em fé, de glória em glória, vencendo em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe, querido, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada pessoa aonde essa mensagem vai chegar, e que a glória do Senhor se manifeste de uma forma poderosa. Nos dá uma noite na Tua presença, prepara-nos para o que vem por aí, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que a glória do Senhor seja sobre a sua vida. Temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Ana Cristina pede que nós oremos por ela, pelo seu braço, está com dor no braço. E a irmã Vilma, né, nossa viajante, peregrina, está lá em Mato Grosso, que ora pela sua filha, né, que médica, está lá na linha de frente, né, naqueles hospitais. Então eu queria que você, nesse instante, aí na sua casa, né, se você pode, você levante a sua mão. Eu vou orar de forma bem específica por essas duas queridas aqui. Você pode fazer isso aí? Deus é o Deus da distância. Lembra do servo do centurião? Com uma palavra, de onde Jesus estava, o servo foi curado, o filho foi curado. Senhor, nós estendemos as nossas mãos nessa hora e te pedimos, Senhor, uma ação, uma intervenção no nome de Jesus sobre a vida da Ana Cristina. Toca nesse braço e restaura. Enfermidade que está no braço da Ana Cristina, eu te ordeno no nome de Jesus, saia. Seja você uma tendinite, seja você uma inflamação, seja você o que for, saia no nome de Jesus. É o nome de Jesus que nós aplicamos agora. É no nome de Jesus que nós liberamos uma palavra de cura. Senhor, também oramos, ó Pai, pela filha da irmã Vilma.
Vá ao encontro dela lá no Mato Grosso, Pai. Ela, Senhor, que como tantas pessoas da área da saúde está lá na linha de frente, cobre elas, reveste ela, blinda ela. E bem assim, Pai, todos os outros colegas dela de trabalho, Senhor, que eles possam viver experiências tremendas da parte do Senhor, que eles possam, Deus, compartilhar futuramente como o Senhor os livrou de tamanho desastre, de tamanha pandemia e sofrimento. Senhor, em nome de Jesus, eu termino pedindo, Senhor, que o Senhor dê a esses profissionais da área de saúde, tanto os que são colegas lá da filha da irmã Vilma, lá no Mato Grosso, como em todas as outras regiões aqui do Brasil e do mundo. Senhor, não deve ser fácil ver alguém morrendo com sofrimento, em agonia. Não deve ser fácil ver alguém morrendo sem que você possa fazer mais nada, porque chegou o momento, chegou o fim. Deus, toma a mente, o coração, a alma desses amados. Senhor, em nome de Jesus, trata com eles, que o Teu Espírito Santo ministre sobre eles no nome do Senhor Jesus. E que, Senhor, eles possam sair dessa pandemia mais fortalecidos, mais cheios de graça. E muitos nesse tempo possam ter um encontro com o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor da vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua presença aqui. Eu quero lembrar você que no próximo domingo, então, às 9 da manhã, nós teremos a nossa escola dominical. A diaconisa Ana Cláudia estará ministrando na live da escola dominical, e à noite estarei novamente ministrando uma palavra. Ore por nós, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos abençoe na ministração da palavra, e que essa palavra possa chegar a tantas pessoas quantas for possível e necessário. Quero também pedir a você, eu não tenho uma preocupação, né, até porque eu não sou uma pessoa, penso eu, talhada para essa coisa da mídia, né? E não é por nada demais não, nem de menos. Mas, mesmo você tendo participado conosco aqui, a Jéssica sempre está colocando nossos cultos no YouTube. Vá lá, visualize, né? Dê lá um joinha, porque o que acontece? Se não tiver visualizações, às vezes você pensa assim, eu participei do culto, eu assisti, eu me envolvi no culto lá, interagi e tal, então não vou ver não. Em poucos dias a mensagem sai da programação, né? Sai da plataforma. Agora, se tiver visualizações, se tiver muitos gostei, o que acontece? Outras pessoas vão também ter o privilégio de assistir. E claro, né, quanto mais uma postagem tem lá o gostei, né, as pessoas passando e olhando vão dar uma olhada para ver o que é. Então vá, fale com seus amigos, seus parentes, seus colegas, pessoas que você conhece, né, para estarem visitando nossa página no YouTube, ou melhor, os nossos conteúdos no YouTube, né, e estejam lá visualizando e dando um gosteizinho lá, tá bom? Deus te abençoe, o Senhor seja contigo, a glória do Senhor se manifeste na sua vida e na sua casa, é a minha oração, é o meu desejo, é a minha expectativa, no nome de Jesus. Para você, igreja desse tempo que se chama hoje. Fica na paz e o Senhor seja contigo.